escolha, você viu? Porque é rapidinho, rapidinho estamos de volta porque queremos assim atender você. Esse é o Vida e Saúde. Hoje, distúrbio do sono com o Dr. Carlos Maibashi, otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono. Doutor, vamos rapidinho aqui, tem muita gente ligando, participando, querendo saber aqui, doutor. A Terezinha Robe, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Obrigado, dona Terezinha. Acho que é a terceira ou quarta Terezinha de hoje, viu? Eu não consigo dormir e as minhas pernas às vezes ficam formigando. O que eu poderia fazer? Pergunta a nossa amiga Terezinha, doutor. Primeiro, dona Terezinha, eu acho que seria interessante a senhora procurar ajuda médica. Por quê? Porque esse tipo de sintoma de perna formigando no momento antes de deitar pode se basear numa doença, tá? Uma doença neurológica chamada síndrome das pernas inquietas. Então, precisa de investigação a partir do momento que já foi feito o diagnóstico para poder tratar com algum medicamento aí, tá? Então, isso pode acontecer realmente nas pessoas, é uma síndrome bem comum. Doutor, aqui ó, tem gente que tem dificuldade, dorme pouco, enfim, mas tem gente que dorme demais. É o caso do nosso amigo Laércio Manuel Trace, de Catanduva. Obrigado, seu Laércio, Deus abençoe, viu? Tem muito sono. Dorme o dia todo, se senta no sofá, dorme a noite toda, sono incontrolável, é diabético, pressão alta e tem obesidade. Será que o sono vem disso tudo? Pergunta o nosso amigo Laércio, doutor. Ô Laércio, você é da cidade onde eu fiz faculdade, então um grande abraço para você aí, tá? Maravilha, Catanduva. Um abraço para Catanduva. E realmente, esse é o típico apneico grave, entendeu? Ele tem todos os fatores que ele enumerou na pergunta dele, tá? Então, ele tem uma obesidade, um sobrepeso, ele tem sonolência durante o dia, ele dorme em qualquer lugar. Então, isso bem provavelmente é decorrente desse transtorno respiratório, esse distúrbio respiratório que deve estar acontecendo. Tem que procurar ajuda, vai fazer uma polissonografia para poder diagnosticar o distúrbio, para poder tratar de forma adequada. A Eunice Tereza, mais uma Tereza, só que agora não estou... Eunice Tereza Vaz, de Itamogi, Minas Gerais. Obrigado, dona Eunice. Sua filha tem problemas para dormir, tem sonambulismo e conversa, chora, isso tudo dormindo, diz ela assim. Foi diagnosticada com TOC. Sua mãe gostaria de saber se isso tem a ver com a condição de TOC, pergunta a nossa amiga Eunice, doutor. Eunice, então a sua filha ela tem duas coisas diferentes, o TOC e algum tipo de parassonia. Pelo que você falou, ela tem um problema de falar durante a noite de sono e de ter o sono muito agitado. Isso é considerado uma parassonia, entendeu? Então, o TOC e a parassonia, elas são coisas que estão correlacionadas, tá? E tem que fazer o tratamento adequado. Geralmente, as parassonias ocorrem mais em criança mesmo, viu, Frei? E depois de uma certa idade, adolescente, adulto, essas parassonias vão cada vez mais diminuindo a sua frequência, esses transtornos do sono. Eu tinha uma pergunta lá atrás, quando o senhor citou aquele caso gravíssimo que o senhor citou, que era o seu pai, né? Eu ia perguntar assim, doutor, existe alguma situação de hereditariedade essa questão dos distúrbios do sono ou não? Exato. Seu pai teve, o doutor pode ter? Por exemplo, no ponto de vista de problemas respiratórios, tá? Então vamos se ater a esse problema. O problema respiratório pode ser hereditário ou não? Existem muitas pesquisas hoje para poder saber o tipo de fibra muscular mais propensa a sofrer um problema respiratório na faringe. Tá? Então, se a ciência está caminhando para investigar tipo de fibra muscular, aí a gente já pensa em quê? Uma característica, uma herança genética que pode estar relacionado com a hereditariedade para um tipo de fibra que fica mais facilmente flácida e sofrer mais problemas respiratórios. Então, ainda a gente não pode responder sim ou não, mas existem pesquisas nesse sentido. Tem a dona Estela Guimarães, está acompanhando o programa, ela que é de Bebedouro, São Paulo. Obrigado, dona Estela. Ela pergunta, ela ficou intrigada aí com aquela resposta que o senhor falou sobre a alimentação. Então, como seria uma alimentação adequada para se ter uma boa noite de sono? Pergunta a nossa amiga Estela, doutor. Estela, eu acho que é bom senso, né, para poder a gente pensar quais são os melhores alimentos para a gente poder fazer no período noturno. Se a gente for exercitar o nosso bom senso, seria alimentos que tenham mais facilidade de serem digeridos. Então, basicamente, evitar alimentos gordurosos, evitar comer muito carboidrato, muitas massas, açúcares. Então, seria uma alimentação básica, uma carne, um grelhado, um tipo de fruta, uma salada, uns legumes, isso é mais fácil de digerir.
leve, né? Coisa leve, né? Sabendo que você vai desacelerar o teu corpo, você não vai ter como gastar tudo isso, então não adianta colocar um boi, um porco no prato, assim, que não tem como digerir. Lembrando que você vai ficar a noite inteira ali e o teu organismo vai tentar, em lugar de descansar, vai tentar processar o que você comeu. Então não ajuda, né, doutor? Resumidamente, Stella, é assim, ó, evita gordura animal e evita massas, tá? Massas pesadas. Além do carboidrato, enfim, açúcares. Doutor, a Lucília Silva, do Rio de Janeiro, obrigado, Lucília, que Deus abençoe, ela que é do Rio de Janeiro, capital, lá acompanhando a gente. Quanto tempo dura um colchão? Né? E de quanto em quanto tempo a gente podia se... o colchão influencia? De quanto tempo seria ideal trocar? Aqueles colchões, doutor, que a gente vê um monte de propaganda, aquele treme-treme, etc. E tem controle remoto e fica para lá e para cá, etc. Isso é propaganda, é marketing, nada contra, ou seja, mais a questão do sono. Perguntar em relação ao sono, doutor. Em relação ao sono, o colchão é muito dependente do fabricante. Então, sempre o fabricante ele vai ter algum tipo de orientação no tempo de duração do produto que ele fabrica. Em relação ao colchão, existem dois fatores que podem atrapalhar o sono. Tá? Um é a parte ortopédica mesmo, do colchão ficar mais mole numa região que tem mais peso. Então, esse é o fato. O outro fato é o fato de ele acumular muito ácaro. Tá? Frei, uma informação para os telespectadores: um colchão normal que a gente usa para dormir, se a gente usar ele durante 5 anos, 1/3 do peso desse colchão consiste de ácaro. E muitas pessoas sofrem de alergia. E está dormindo dentro com o próprio inimigo e não sabe, entendeu? Então o ideal é que as pessoas conseguissem colocar esse colchão 2 vezes por ano numa região onde que fique aberto, para poder esse ácaro sair, voar e o vento levar. Então, ventilar, né? Ventilar e tirar esse ácaro do colchão que fica acumulado. Gente, eu vou chamar um intervalo rapidinho, mas eu queria agradecer, antes de chamar o intervalo, a todas as pessoas que colaboraram, estão colaborando com a campanha Cristo Rei. Já receberam até a revista Brasil Cristão, receberam os santinhos, estão rezando. Nosso muito obrigado de coração pelo seu carinho, pelo seu esforço. É isso que faz a diferença na evangelização. Então, nosso muito obrigado desde já à campanha Cristo Rei, pela sua participação e o seu comprometimento e fidelidade. Nosso muito obrigado. E vamos chamar o intervalo. Na sequência temos algumas informações e, é claro, aquele momento de oração onde eu quero rezar com você e por você. Tudo isso e muito mais no próximo bloco, só para você.